Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor e intérprete aqui na Império Com. A dica gramatical de hoje é bem interessante, pois estaremos estudando a estrutura do presente perfeito juntamente com o verbo to be, mais um advérbio de tempo, tá? Que no caso, recently, tá? Como todos sabem, a estrutura do presente perfeito é formada por sujeito, os auxiliares have ou has, mais o passado particípio do verbo principal, que neste caso agora, tá, será o verbo to be. Estudaremos o efeito desta estrutura no comparativo com a língua portuguesa. Portanto, eu gostaria muito de que vocês prestassem bem atenção no exemplo que eu estarei citando. O exemplo é este aqui. I have been busy recently. I have been busy recently. O advérbio de tempo recently significa recentemente. Agora, ao pegarmos a estrutura de I have been busy, podemos traduzir de duas maneiras. Tenho estado ocupado ou estive ocupado. Portanto, recentemente passa a ideia de que algo encerrou recentemente. Portanto, vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Se dissermos eu tenho estado ocupado recentemente, parece que foge um pouquinho a concordância, certo? Embora a tradução esteja correta. Mas em função do advérbio recently, recentemente, se falarmos tenho estado ocupado recentemente, parece que não há uma certa concordância. Diferente se falarmos estive ocupado recentemente. Então, recentemente você encontrava-se em estado de ocupado e agora talvez não mais. É interessante a análise porque, se você observar, você percebe claramente, tá, que a estrutura em inglês ela não sofreu alteração. Mas no comparativo do português ela sofre alteração em função do advérbio. Porque o advérbio ele altera o significado, a intenção da frase na língua portuguesa. É interessante a análise porque, vejamos, eu poderia citar agora, por exemplo, um outro advérbio, tá? No caso, lately. Lately significa ultimamente. Portanto, se você disser I have been busy lately, podemos traduzir como tenho estado ocupado ultimamente e não eu estive ocupado ultimamente. Então aqui você percebe que lately passa uma ideia de que você ainda continua em estado de ocupado e recently passa a ideia de que você não encontra-se mais em estado de ocupado. E o mais interessante é que a estrutura da frase ela não foi alterada, eu apenas mudei o advérbio e o advérbio mudou completamente, tá? O significado, a intenção no comparativo da língua portuguesa. I've been busy lately, tenho estado ocupado ultimamente. I have been busy recently, estive ocupado recentemente. É interessante a análise, é muito bacana. Normalmente eu falo para que as pessoas aprendam a não traduzir o inglês e sim interpretá-lo, para que você tenha condição de ser entendido por quem não fala a língua portuguesa. Por isso, da importância desse comparativo entre a língua inglesa e a língua portuguesa, para que você torne-se fluente em uma língua, em um idioma que não é o seu, mas falando o seu corretamente para que você possa ser entendido por quem não fala a língua portuguesa. Eu sou Márcio Antunes, professor, consultor
e tradutor e intérprete aqui na Império Com. Até o próximo vídeo!